Pois é, Natália, e esse prazo final é nessa sexta-feira, 11 horas e 59 minutos. E caso essa pessoa que tem a obrigação de declarar perca esse prazo, vai ter consequências, viu? Quem tem as informações a respeito desse assunto é o Douglas Machado, que é o chefe da Receita Federal aqui de Jataí. É isso mesmo, né, Douglas? A pessoa que não declarar até sexta-feira, o que pode estar acontecendo? Primeira coisa, se ele deixar de declarar, o CPF, se ele estiver obrigado a declarar, o CPF dele vai ser suspenso pela Receita Federal. E quando ele declarar fora do prazo, além dele suspender o CPF, ele vai estar sujeito a uma multa por atraso da entrega da declaração. Esse imposto de renda 2017, quem deve declarar? São aquelas pessoas que receberam rendimentos tributáveis no valor de R$ 28.559,70. Quem teve rendimentos isentos e não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, um valor de R$ 40 mil. E para aquelas pessoas que têm patrimônio, né, um imóvel, um rural ou urbano, acima de R$ 300 mil está obrigado a declarar também. Tá? E aquelas pessoas que têm atividade rural com a receita bruta acima de R$ 152 mil, está obrigado a declarar também. E o residente, né, a pessoa que veio do exterior e tornou residente no Brasil no ano de 2016, também está obrigada a declarar, independentemente do valor do rendimento. E essa declaração, ela é só via internet ou a pessoa pode estar comparecendo aqui na sede da Receita Federal? É só pela internet a entrega, tá? E essa entrega, tem 3 maneiras de ele entregar. Através do programa, né, da gerador da declaração, ele baixa o programa e entrega pelo computador ou notebook. E tem a entrega também por dispositivo móvel, tablet ou smartphone. Ele baixa o aplicativo, né, no app e preenche a declaração e entrega online também a declaração do imposto de renda. Para que a pessoa não tenha dúvida na hora de declarar, que tipo de documentos que ele deve ter em mãos na hora de estar fazendo esse processo? Ele tem um dos documentos dos rendimentos, né? Por exemplo, se a pessoa for assalariada, ele tem que ter aquele comprovando dos rendimentos que a fonte pagadora entrega para ele no final de fevereiro. Tá? Então, ali ele tem todo o espelho ali para fazer a declaração dos rendimentos, das despesas com a Previdência, tá? Então, o 13º, o imposto retido na fonte. Tá? Então, ele vai pegar o comprovante de rendimento e preencher a declaração. E também os documentos das despesas, por exemplo, despesas com instrução. Ele tem que ter os recibos em mãos. Ele não vai entregar o recibo na Receita, porque ele envia a declaração só pela internet. Tá? A despesa com instrução também, em mãos também. Então, todas as despesas ele tem que guardar isso durante 5 anos. Porque a Receita, se ele cair em malha, a Receita pode intimar ele a apresentar esses documentos aí, e ele tem que apresentar junto à Receita, né, junto à malha, para poder fazer a verificação se é idôneo ou não aqueles documentos. E essas despesas, quais que são essas despesas que devem ser apresentadas? São despesas com instrução, né? Despesa médica, né? Despesa médica, a gente fala em geral, a despesa não é só médica. Por exemplo, dentista, tá? Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, tudo isso aí entra como despesa médica no sentido geral. Então, resumindo, então despesa médica engloba plano de saúde, também entra como despesa médica. Esse ano tem uma novidade, né, em relação aos dependentes? As pessoas que têm dependentes, ano passado era menor de 14 anos, tinha que ter CPF para entregar a declaração. E como ele vai constar na declaração, ele tem que ter CPF. Então, esse ano era de 14, baixou para 12 anos. Então, um dependente que for menor, né, maior a partir de 12 anos, ele tem que ter o CPF. Se ele não tiver CPF, ele tem que providenciar, primeiro, fazer o CPF junto aos Correios, Banco Brasil, Caixa, depois que vai fazer a declaração. Porque se ele transmitir sem o CPF, vai cair em malha. Então, se for menor que 12 anos, 11, 10, abaixo dessa idade, não precisa de CPF, mas a partir de 12 anos, o dependente precisa de CPF. E a respeito das restituições, já tem uma data prevista para começar esse pagamento? Tem, a Receita já tem um programa, né, de pagamento da restituição. Tá? O primeiro lote, né, vai ser em junho, dia 15 de junho. Se 15 der no final de semana, no primeiro dia útil seguinte. Tá? Então, são 7 lotes. Então, começa em junho e vai até dezembro, todo dia 15. Tá? Então, a pessoa tem que acompanhar o processamento da sua declaração para ver se não está em malha.
Porque chegou o dia, no último lote, ele não recebe, se ele tiver direito à restituição e não recebeu aquela restituição, é porque ele está em malha, tá? E observar isso aí, o processamento. Lembrando também que esse primeiro lote é para um grupo especial. Ah, sim, bem lembrado. Esse primeiro lote é para pessoas idosas acima de 60 anos, tem prioridade. E também para os portadores de necessidades especiais também tem prioridade no primeiro lote, independente da data da entrega. Então, lembrando, primeiro lote para as pessoas idosas e os portadores de necessidades especiais. A partir do segundo lote é de acordo com o cronograma de entrega. Quem entregou primeiro vai receber primeiro. Quem entregou por último, nos últimos dias da entrega, vai receber nos últimos lotes. E Douglas, aqui em Jataí, a gente já tem esses números, né? Apenas metade dos jataienses já declararam. Isso. A nível Brasil também, é nessa faixa também, né? De 50% a 60% que entregou. Quer dizer, falta muita gente. Quer dizer, se o prazo foi de 60 dias para entrega, agora já entregar somente em torno da metade, agora imagine faltando menos de uma semana para entregar em torno de 50% a 40%. Quer dizer, o fluxo vai ser muito grande e a tendência da internet é congestionar. Então, a gente, né, sugere que o contribuinte já deixou por última hora, já está na última hora. Então, que entregue hoje ou amanhã no máximo, para poder ele não ficar fora do prazo da entrega. Tá certo, então, obrigado pelas informações. Douglas Machado, né, que é o chefe da Receita Federal aqui de Jataí. Bom, e lembrando, né, para os jataienses que ainda não entregaram a declaração do imposto de renda, essas pessoas que devem estar comprovando, que se alerte ao prazo, que é só até essa sexta-feira, 11h59. E lembrando que faça isso o mais rápido possível, porque pode congestionar o sistema e essa pessoa ficar sem fazer a declaração.